uma das coisas que veio ao meu coração quando à noite eu ministrei sobre o Espírito Santo de Deus foi temor. Temor. A Bíblia diz que nós somos habitação. Habitação. Habitação do Espírito Santo de Deus. Quem é o Espírito Santo de Deus? É o próprio Deus. É o próprio Deus que habita em você. É o próprio Deus que habita em mim. Em mim. E muitas vezes, em função da falta dessa consciência, desse discernimento, que é através da revelação da palavra de Deus, falta-nos o temor. No Velho Testamento, o temor estava relacionado ao medo, em função da lei. No Novo Testamento, o temor está relacionado à graça, está relacionado ao amor de Deus, está relacionado à reverência. O temor está relacionado à fidelidade. O temor está relacionado à gratidão. O temor está relacionado a fugir do pecado, a resistir às tentações. E tudo isso se restringe numa só atitude, de crer, de acreditar no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Através do vinho, que representa o sangue de Jesus Cristo, e através do pão, que representa o corpo do Senhor Jesus Cristo. Temor. Temor. Nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa, e habita em nós. E habita em nós. E o desejo do Espírito Santo de Deus é nos edificar, é nos consolar, é nos fortalecer. Através do ensinamento, nos ensina a verdade, nos mostra até mesmo o que vai acontecer, guia-nos em toda a verdade, em tudo aquilo que é justo, em tudo aquilo que é reto, em tudo aquilo que é puro. Mas a Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne. E nós queremos declarar em nome de Jesus: essa luta já foi vencida. Essa luta já foi vencida. Nós precisamos nos enchermos da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus e das verdades, dos princípios que são inegociáveis. Com essa mentalidade, com esse entendimento, a importância de nós estarmos hoje, no primeiro domingo do mês, participando da ceia do Senhor, é um privilégio, é uma alegria, não é um peso, não é uma culpa, não é condenação. É uma alegria onde nós proclamamos em bom e alto som: o sacrifício do Senhor Jesus Cristo foi perfeito, foi completo. A morte e ressurreição de Jesus Cristo foi perfeita, foi completa. E já não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Temos acesso à presença de Deus através de Jesus Cristo. E o próprio Deus habita em nós, se relaciona conosco. Nós somos habitação. Habitação é uma autoridade legal que você dá, de posse, de domínio. Se o Espírito Santo de Deus habita em nós, você deu essa autoridade, você deu essa legalidade, você abriu a porta do seu coração e permitiu que o Espírito Santo de Deus entrasse através de crer, acreditar no Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, como o Senhor, o Salvador. Então vamos fazer desse momento um momento de alegria. Em seguida, esse cântico que fala também do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, do Cordeiro Mudo. Nós queremos compartilhar rapidamente um princípio bíblico e participarmos desta festa, dessa celebração.
E esse princípio bíblico também fala de uma total dependência do Espírito Santo de Deus, um total controle do Espírito Santo de Deus, que nós precisamos ter isso de uma forma completa, não apenas no nosso espírito, mas na nossa alma e no nosso físico, no nosso corpo, para usufruirmos do ilimitado de Deus, sem limites. Deus tem limites? Jesus tem limites? O Espírito Santo de Deus tem limites? Não. Eu quero declarar, nós vamos usufruir do ilimitado do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, guiando-nos, ajudando-nos em todas as nossas fraquezas, em todas as nossas dúvidas, em todos os nossos questionamentos. Eu quero declarar alegria ao seu coração, eu quero declarar paz ao seu coração, eu quero declarar fé ao seu coração. E por isso, com coração jubiloso, com coração alegre, eu quero convidar você, por gentileza, uma vez mais, vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor com esse cântico. Cante ao ponto de você ouvir a sua voz. Cante com o seu coração, cante com o seu espírito, cante com a sua alma. E essa música, a letra dessa música fala muito sobre o sacrifício do Senhor Jesus Cristo e a importância desse momento de juntos celebrarmos ao nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Aleluia. Sem cometer pecado, ferido e desprezado, abriu a sua boca, morreu por meus pecados. Cordeiro mudo, sobre os seus ombros todo pecado, precioso sangue limpou minha culpa, fui perdoado. Tragada foi a morte, em Cristo a vitória, a cédula riscada mudou a minha história. Cordeiro mudo, sobre os seus ombros todo pecado,
Cantamos aleluia. Obrigado, Deus, pelo teu grande amor para conosco. Obrigado pelo teu Filho amado Jesus Cristo. Obrigado pelo Espírito Santo de Deus que foi derramado, habita em nós. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela igreja. Obrigado pelo corpo de Cristo, Senhor, visível aqui na terra. Obrigado, Senhor. A ti toda honra, a ti toda glória, a ti todo louvor. Espírito Santo, nós estaremos nos expondo à tua palavra. Fale conosco. Nós resistimos toda obra do mal, toda obra para roubar, tirar a semente que será lançada em fé. Deus, essa semente cairá em solo fértil, em solo bom, e o Senhor dará o crescimento no coração de cada um de nós. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode se assentar, por gentileza. Se você trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Atos, capítulo 8, do versículo 26 ao versículo 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 26 ao 28. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. Ele se levantou e partiu. Repete comigo: partiu. Partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Aleluia. O título da minha mensagem nesta noite é: Partiu para o ilimitado. Essa a nossa postura como igreja nesse segundo semestre. Temos recebido algumas orientações, temos recebido algumas palavras, e a nossa atitude, a nossa obediência é, partiu para usufruir do ilimitado de Deus. Sem limites, em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. É o que nós compartilhamos ontem com os irmãos. Deus, Ele deseja se relacionar conosco em espírito e em verdade. O desejo do coração, Deus não está ansioso. O desejo do coração de Deus, Deus não é ansioso. Mas o desejo do coração de Deus é se relacionar conosco individualmente, em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Não numa religiosidade, não em doutrinas, não em leis, não em regras, muitas vezes estabelecidas por homens, mas numa intimidade, num relacionamento. E o link de ligação é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que está em nós. E Deus, Ele tem todas as ferramentas, Deus tem todas as estratégias liberadas no céu e na terra, para que você seja o canal da manifestação de Deus na terra. Deus tem todos os recursos financeiros, Deus tem todos os recursos espirituais. Deus movimenta até mesmo os anjos, para que você vá e faça a obra de Deus. Para que você vá e seja você o canal de Deus, o instrumento de Deus, para levar as boas novas do Evangelho de Cristo, o amor de Cristo, a graça de Cristo, a salvação de Cristo, o sangue de Cristo, o corpo de Cristo. Irmãos, essa responsabilidade é nossa, como igreja, como indivíduos. Depois do derramar do Espírito Santo de Deus em Pentecostes, os discípulos, cada um foi usado de uma maneira específica, em áreas específicas.
Depois da morte de Estevão, a igreja se despertou. Todos os discípulos estavam centralizados ali em Jerusalém, e com a morte de Estevão, uns dos discípulos de Jesus, sabe, todos se dispersaram para Samaria, Judeia, até os confins da terra, mas cada um realizando aquilo que recebeu da parte do Pai, através do Senhor Jesus Cristo. E aqui nós encontramos, nesse texto, dois personagens tementes a Deus. Dois personagens tementes a Deus. Um, o discípulo de Jesus, e o outro, nós encontramos esse etíope, esse homem que conheceu a Deus, o Deus de Israel, o Deus de Jerusalém. De alguma forma ele conheceu o Deus de Israel, ao ponto dele se deslocar até Jerusalém para adorar a Deus, para buscar a Deus. Estavam abertos também para a manifestação da ação de Deus, da ação do Espírito Santo de Deus, buscando ouvir Deus. Filipe, ele era conhecido como o evangelista. Sua primeira aparição é como um dos 7 diáconos ordenados pelos apóstolos para ministrar aos necessitados da igreja. Sua primeira aparição, ele se coloca ali à disposição para servir as mesas com alimento, para ajudar os necessitados. Ele se dispõe em servir as pessoas. Ele pregou em todas as principais cidades da Palestina, até que por fim fixou residência em Cesareia, com suas 4 filhas, reconhecidas como profetisas. Fez um trabalho lindo com o contexto familiar, ao ponto de que a família dele era conhecida como uma família de Deus, uma família temente a Deus. 4 filhas que profetizavam. O significado do nome Filipe significa amigo dos cavalos, ou aquele que gosta de guerras. Outras acepções possíveis são amistoso, guerreiro. A interpretação em torno desse nome sugere a capacidade de ser fiel em qualquer circunstância, mostrando sempre a lealdade como principal característica. Era um homem leal, era um homem fiel às suas convicções e a Jesus Cristo, ao Evangelho de Cristo. Olha, no texto de Atos, capítulo 8, versículo 4. Atos, capítulo 8, versículo 4. Os que haviam sido dispersos, os dispersos aqui, eles estavam fugindo para não ser mortos. Mas como? O Senhor não era com eles. O Espírito Santo de Deus não estava direcionando, não estava guiando, mas existia uma grande perseguição. Estevão tinha acabado de ser apedrejado. E a partir dessa perseguição, eles fugiram, literalmente, eles fugiram de Jerusalém, se esconderam em muitos lugares. E Filipe estava entre esses homens. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem, mesmo em fuga, mesmo sabendo que se eles fossem capturados, eles poderiam ser mortos. O que eles faziam? Pregavam a palavra de Deus em todos os lugares, pregavam a palavra onde quer que eles fossem, estavam proclamando a palavra de Deus, estavam cheios do Espírito Santo de Deus, cheios de alegria, cheios de fé, cheios de confiança. Eu sou um canal, eu sou um instrumento de Deus para manifestar o reino de Deus, para manifestar as boas obras de Deus, para manifestar, sabe, o Evangelho de Cristo. Tinham essa convicção. Falta-nos muitas vezes temor de entendermos quem nós somos, aonde nós estamos e qual o propósito de Deus para nossas vidas, para as nossas vidas. É necessário um posicionamento. Partiu para usufruir do ilimitado, no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, em casa, aqui na igreja, para ser esse canal de Deus, para manifestar o reino de Deus. Primeiramente através da pregação da palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus, pregue a Jesus Cristo, pregue o amor de Cristo. Não deixe de falar deste livro. Indo Filipe
para uma cidade de Samaria. Ali lhes anunciava o Cristo. Qual era o teor da sua mensagem? Jesus Cristo, o Filho de Deus, enviado ao mundo para a salvação de todo aquele que nele crê. Jesus Cristo, o Cristo. Ele pregava o Cristo. O teor da sua palavra era Jesus Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizara, deu unânime atenção para aquilo que ele dizia. Irmãos, eu tenho falado isso, as pessoas precisam ouvir e ver a vida de Cristo em nós. As pessoas precisam ouvir e ver a vida de Cristo em nós, o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Muitas pessoas precisam ver para crer. Muitas pessoas precisam ver os sinais miraculosos, os sinais, prodígios e maravilhas, para poderem crer. Mas quem é que vai manifestar esses sinais na terra? Quem é que vai manifestar esse sinal em Maringá? Quem é que vai manifestar esses sinais, sabe, no seu trabalho, na sua família? É você, somos nós. Somos nós. Não para sermos reconhecidos, não para sermos vistos, não para tornar o nosso nome célebre, famoso, não. Para que o reino de Deus cresça, para que o reino de Deus avance, para que as pessoas sejam resgatadas do reino das trevas para o reino da luz. É essa a nossa responsabilidade de pregar, de anunciar a Jesus Cristo. E as pessoas precisam ouvir e ver. E deu unânime atenção para o que ele dizia. Opa, essa mensagem que está sendo pregada é diferente. O que eu estou vendo aqui é diferente. O que eu estou ouvindo aqui é diferente. Não sei quanto a você, mas a manifestação da presença de Deus, ela é palpável. Ela é real. Em cada acorde, em cada louvor, em cada momento. Ele está aqui, Ele se manifesta. Ele se manifesta. O Espírito Santo de Deus habita em você. E com o teu Espírito, com o Espírito Santo de Deus, testifica. E isso traz paz, isso traz alegria, isso traz júbilo. Sabe, traz satisfação. E o texto continua, versículo 7. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos. Ah! E aquela gritaria chamava a atenção das pessoas. O que é isso? O que é isso? Não vai nascer o neném agora, por favor. O que é isso? Aquela gritaria toda. E chamava a atenção. Iam lá e viam que os espíritos imundos saíam. As pessoas eram libertas, as pessoas eram curadas. E tudo aquilo chamava a atenção. E muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. A influência desse homem numa cidade. A influência desse homem através da sua posição, de quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou. O posicionamento deste homem trouxe grande alegria para aquela cidade, porque as pessoas foram salvas, as pessoas foram libertas, as pessoas foram curadas, as pessoas foram transformadas. E isso era visível ao ponto de convidarem outras pessoas. Vem cá, eu conheci um homem que trouxe paz, que trouxe alegria, que tirou a coisa ruim que estava em mim. E houve grande alegria naquela cidade. Um ministério próspero, um ministério em ascensão, em crescimento. O seu nome era conhecido, Filipe o evangelista. Grande evangelista, Filipe o evangelista, está fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Filipe o evangelista. Ele se deixava ser usado por Deus e usufruía do ilimitado. Ele se deixou ser usado por Deus. Ele estava sensível à voz de Deus e às ferramentas e às armas e o poder de Deus em todas as áreas, ao ponto de que o texto começa como?
um anjo do Senhor disse a Filipe. Deus enviou um anjo, aqui é um anjo mesmo, um anjo celestial, um ser celestial. Eu creio que se de repente você estiver e presenciar um anjo, nós vemos isso na Bíblia, né? Algumas pessoas que se assustaram, pensaram que fosse um fantasma, pensaram que fosse, sabe, não estavam habituadas, não estavam acostumadas, mas em nenhum momento se diz aqui que Filipe levou um susto, que foi pego de surpresa. Não, existia um relacionamento no mundo espiritual entre o seu espírito e o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, ao ponto dele entender, ouvir, discernir o tempo, o momento, o espaço, aonde ele estava, o que ele precisava fazer, a forma como ele seria usado para abençoar as pessoas, para curar as pessoas, para libertar as pessoas, trazendo alegria a uma cidade. Esse homem estava tendo uma influência grande em uma cidade, E de repente o anjo de Deus, o anjo do Senhor, diz para ele e fala: sai da cidade que você está influenciando. Sai da cidade que você está trazendo paz, alegria, salvação. Sai dessa cidade. Isso é laço. Não, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Se fosse eu, de repente, não, isso não é agora que o ministério está crescendo, agora que o ministério está avançando. Não, isso não é de Deus, isso não é de Deus. Eu estou discernindo aqui que não é de Deus, não é de Deus. Não, em nenhum momento ele colocou em dúvida aquilo que ele ouviu da parte do anjo do Senhor. E a Bíblia diz que ele se levantou e partiu. Uma obediência imediata, uma obediência sem dúvida, uma obediência, sabe, um discernimento de espírito, de ouvir e tomar essa decisão e sair. Mas vá agora para uma metrópole. Eu vou colocar você agora diante de uma metrópole, uma cidade bem maior do que Samaria, sabe, uma região bem maior. Não, vá para um lugar deserto. É tão deserto que não tinha ninguém, só ele. Vá para uma estrada deserta, vá para um lugar deserto, E ele não teve dúvidas, ele partiu. E o texto diz que no caminho, nesse lugar deserto, e com certeza ele orando e glorificando a Deus, obrigado. O Senhor quer falar comigo a sós? Eu estou aqui para ouvir mais a sua voz. Eu te amo. E com certeza ele estava com o coração grato por aquilo que já tinha realizado, por aquilo que o reino de Deus já estava avançando. E de repente, ele se encontrou, o texto diz, no caminho, encontrou um eunuco etíope. A tradução de eunuco, um homem castrado, que teve os seus testículos ou o pênis removidos. No sentido figurativo, o termo é usado como significado de estéril, impotente, fraco, inútil. Mas o texto nos mostra que além dele ser eunuco etíope, vinha lá da África, um oficial importante, uma pessoa importante, uma pessoa de muita influência. Porque ele trabalhava, ele era o encarregado de todos os tesouros da rainha dos etíopes. Com certeza ele servia a rainha dos etíopes e o harém de mulheres, e por isso as pessoas, os homens que trabalhavam nessa função, tinham que ser castrados. Jesus Cristo mesmo, em Mateus capítulo 19, versículo 12, olha que interessante. Jesus Cristo, Mateus capítulo 19, acho que eu não passei esse texto para você, vou abrir aqui. Achou lá ou não? Mateus 19, versículo 12. Alguns são eunucos porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens. E outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Olha que interessante.
Deus, Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo traz 3 tipos, né? Pessoas que são consideradas eunucos. No Velho Testamento, os eunucos não eram aceitos na congregação, no templo. Não eram aceitos. Se você quiser verificar isso em Deuteronômio 23:1, Deuteronômio 23:1 mostra isso. Os eunucos não eram aceitos. Os eunucos não poderiam congregar juntos no templo. Eles eram desprezados, eles eram isolados. Como eu li aqui, era uma pessoa que se sentia inútil, como uma árvore seca, que diz lá em Salmos, como uma árvore seca, sem frutificar, não podia ter filhos. Ele tinha uma função específica dentro do reino, ao lado da rainha. Era o guardião de leito, protetor das mulheres, e para isso ele precisava ser também um guerreiro, um soldado, uma pessoa valente, para proteger o guardião do leito, para proteger o leito da rainha, da princesa, das mulheres do rei, Ele era um guardião, era essa a função dele. Ou seja, esse eunuco aqui, ele era um mordomo real. E de alguma forma, ele conheceu o Deus de Israel, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. De alguma forma, as Escrituras, ele teve acesso, em função da influência dele, ele teve acesso às Escrituras, aos pergaminhos. De alguma forma, ele lia os profetas, ele conhecia, e de alguma forma, ele tinha um desejo muito grande dentro do seu coração, em servir a Deus e conhecer a Deus. Fala comigo, conhecer a Deus. Irmãos, eu não vejo esse homem como um homem frustrado. Eu não vejo esse homem como um homem depressivo. Eu não vejo esse homem como um homem, lamentando pela sua condição física, de não poder procriar, de não poder ter filhos, de ser taxado, carimbado como eunuco, tanto que nem o nome dele aparece nas Sagradas Escrituras. Nós não sabemos o nome dele. O livro não relata, Filipe não relata, as Escrituras não relatam o nome desse homem, e sim, eunuco etíope. Eunuco etíope, uma pessoa de muita influência, lá na África. Etíope, oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, a rainha dos etíopes. Esse homem, ele andou aproximadamente até Jerusalém, 2.558 quilômetros. Tinha a opção de ir por navio, através do Mar Vermelho. Tinha opção, mas a Bíblia diz que ele estava numa carruagem, numa carroça com cavalos. Andando 2.558 quilômetros. Da Etiópia ele passou pela Eritreia, Sudão, Egito, Sinai, a terra dos filisteus, até chegar em Israel. E qual era a motivação? Negócios? Qual era a motivação? Ele tinha uma namorada? Não. Qual era a motivação? Compra, venda? Qual era a motivação de ir a Israel? Adorar a Deus. Adorar a Deus. De alguma forma, dentro da sua limitação, oferecer um culto a Deus, por mais que a sua condição não permitiria ele entrar dentro do templo. Por mais que a sua condição não permitiria ele entrar dentro do templo. Era um prosélito na porta do templo. Era um rejeitado na porta do templo. Mas o coração desse homem era um coração genuíno ao ponto de Deus ouvir as suas preces, a sua oração
e conhecer o seu coração. Nós falamos isso ontem. Você pode imaginar? Deus, Criador do universo, Senhor de todas as coisas, Senhor de tudo, 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 tudo. Deus procura verdadeiros adoradores. Nesse culto, qual é a motivação nossa em adorar a Deus, em reconhecer verdadeiramente que Deus está aqui? Aonde que Deus está? Deus está aqui no palco. Esse palco aqui é santificado. Ninguém pode tocar nesse palco. Ninguém, não. Deus está nessa primeira cadeira ali. Não, Deus está ali. Aonde que Deus está? Deus está em todos os lugares. Mas o Espírito Santo de Deus habita em mim. Sabe o resultado do teu louvor, da tua adoração, do nosso louvor, da nossa adoração? É a semana que passou. É o que antecede o que passou. É a motivação porque nós fazemos aquilo que nós fazemos. São as escolhas e decisões que nós tomamos, que revela verdadeiramente a motivação dos nossos corações, em adorá-lo por aquilo que Ele é, de um relacionamento íntimo no teu secreto, de um relacionamento íntimo no teu dia a dia. Isso reflete aqui, quando nós nos reunimos como igreja. Isso reflete aqui. Isso reflete aqui. E Deus tem encontrado verdadeiros adoradores que adoram em espírito e verdade. Deus tem te encontrado. Deus tem te encontrado. Deus tem recebido o teu louvor, a tua adoração. Deus tem recebido as tuas orações. Deus tem recebido a tua intimidade, o teu tempo que você tem oferecido, não é gasto. Você tem oferecido ao Senhor. Deus tem ouvido as tuas súplicas e as tuas orações. Como conhecia o coração de Filipe e como conhecia também esse eunuco, ao ponto de Deus se manifestar, enviando o céu, movimentar o mundo espiritual. Filipe, esse homem precisa conhecer a verdade. Esse homem, o coração dele, por mais que ele seja religioso, é genuíno, é verdadeiro. Filipe, esse homem tem me chamado a atenção. Filipe, a atitude dele, o comportamento dele, lá com a rainha, no seu dia a dia, de ter vindo ao templo, mesmo sendo rejeitado, esse homem me agrada. Filipe, largue tudo que você está fazendo e vá lá e fale com esse homem. Se manifeste esse homem. Vá até a estrada deserta. E aí, olha a sequência disso. Olha a sequência disso, versículo 29. 28, de volta para casa, sendo em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Meu irmão, meu irmão, minha irmã, as festas judaicas eram uma semana, às vezes 10 dias, 15 dias. Uma vez por ano, os judeus vinham de todos os lugares, para adorar ao Senhor, era algo assim, intensivo. Nós não sabemos como foi a rotina desse homem, mas foi uma rotina exaustiva. Já na viagem, hoje que nós temos todos os recursos aí, avião, carro, transportes, meios de transportes, meu Deus, a gente chega sugado, né? A viagem é cansativa. E aquele homem, ele já tinha acabado de sair de Jerusalém, não estava longe de Jerusalém. O que ele estava fazendo? Se alimentando. O que ele estava fazendo? Se alimentando. O que ele estava fazendo? Se alimentando da palavra de Deus. Se alimentando da palavra de Deus. Se alimentando da palavra de Deus. Mas o texto diz que esse homem lia o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, um anjo falou com ele, a sensibilidade,
E daí o Espírito de Deus e o Espírito Santo disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Filipe estava num lugar deserto e de repente ouve o barulho de uma carruagem, e aquela carruagem passa por ele, e o Espírito fala com ele: ei, aproxime dessa carruagem e acompanhe essa carruagem. Ele estava a pé. Aquele louco começou a correr atrás da carruagem. Aquele doido começou a correr atrás da carruagem. Louco no bom sentido, doido no bom sentido. Louco e doidão por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. As experiências que aquele homem estava tendo na dimensão espiritual, ele não trocava isso por nada. Não trocava isso por nada. As pessoas olhavam para ele: você está doido, você está louco. A experiência de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, faça isso. Ele não tinha dúvida, ele obedeceu. Por isso que a gente precisa ter um preparo físico. Até mesmo para se relacionar na dimensão espiritual. E ele começou a correr. Ele começou a correr ao lado da carruagem. Olha que coisa linda. Aproxime-se dessa carruagem. Então Filipe correu para a carruagem e ouviu o homem lendo o profeta Isaías. Ele perguntou: o senhor entende o que você está lendo? Ele conseguiu ouvir aquele homem. Ele não só estava lendo as escrituras, mas estava lendo em voz alta, uma sede de Deus, uma fome de Deus, uma fome em conhecer a Deus. Você acha que esse homem estava depressivo? Oh céus, eu fui rejeitado lá em Jerusalém, eu sou eunuco, Deus, oh Deus, oh. Não! Esse homem estava sedento em conhecer mais a Deus, E Filipe perguntou: você entende o que você lê? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Como que eu posso entender se não tem alguém que me explique o que está escrito, de quem que o profeta está falando? Quem é este? Quem é este? Irmãos, você percebe como nós precisamos uns dos outros? Deus não podia enviar o anjo e pôr um anjo lá dentro da carruagem, um anjo, e o anjo explicar para o eunuco a palavra de Deus? Podia ou não? Não podia. Porque essa responsabilidade é minha e é sua. Discípulos de Jesus, evangelistas, servos do Senhor Jesus. Mas Marco, eu não consigo nem entender a palavra pregada no domingo. Eu saio dali e nem lembro quem é o pregador. Eu não consigo nem aplicar isso na minha vida. Essas sementes têm se perdido durante a semana, porque amanhã é segunda-feira, eu já tenho uma conta para pagar, o trabalho, sabe? Marco, eu até dormi no culto. Dei umas cochiladas no culto. Se não tem quem me explique, como que eu posso entender? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas nós precisamos entender, nós precisamos amar, nós precisamos compreender aquilo que está escrito. Porque é para o nosso benefício, é para o nosso crescimento, é para a nossa edificação, é para um relacionamento íntimo com Deus na dimensão espiritual, não numa dimensão religiosa. De faça isso, não pode isso, pode aquilo, não pode aquilo, não faça isso, faça aquilo. Isso é lei. Nós precisamos ter a nossa própria experiência. Agora Deus movimenta os céus e a terra quando você verdadeiramente está disposto a conhecer, a entender. E as coisas deste mundo não tomam conta, não tomam espaço, não tomam guarita no teu coração. As tuas escolhas são escolhas diferenciadas, ao ponto de chamar a atenção de Deus.
Ao ponto de Deus, escolhi a Davi, um homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Irmãos, isso é assim, isso é verdade. E Deus tem se agradado, Deus tem ouvido, Deus tem respondido às suas preces, às suas orações. E Deus tem se movimentado para que eu e você possamos crescer, principalmente na intimidade com o Espírito Santo de Deus. Você recebe isso como verdade na sua vida? Relacionamento, intimidade, habitação, domínio completo do Espírito Santo de Deus sobre o teu espírito, sobre a tua alma e sobre o teu corpo. Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Versículo 31. Assim convidou um estranho, que estava no meio do nada, numa rua, numa estrada deserta. Assim convidou um estranho para vir, um homem rico, um homem poderoso, um homem influente. Com certeza ele estava com uma caravana, ele não estava sozinho. Ele não sairia sozinho. Tinham pessoas acompanhando ele. Ele não estava sozinho. E aí convidou para que Filipe entrasse para subir e sentar-se ao seu lado. Irmãos, nós precisamos de pessoas ao nosso lado. Mas para isso você precisa convidar. Para isso você precisa parar a carruagem, parar o que você está fazendo e convidar pessoas que venham ao seu lado para te ajudar a compreender, a entender, a te suportar. Suportar não é te levantar, é te dar ânimo, suporte. Para entender, para compreender, para que você cresça, para que você avance, para que você seja o canal, um instrumento de Deus para o estabelecimento do reino de Deus. Irmãos, quanto tempo esse homem ficou com Filipe? Quanto tempo? A Bíblia não diz. Mas não foi 24 horas. Não foi 24 horas. O tempo suficiente para que aquele homem pudesse crer em Jesus Cristo. O tempo suficiente para que aquele homem pudesse declarar que Jesus Cristo é o Filho de Deus enviado ao mundo para a minha salvação. O tempo suficiente para ele fazer o link do Velho Testamento, do texto de Isaías, sabe, do louvor e da adoração judaica, de tudo, de que o Messias chegou, o Messias se estabeleceu, o reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou. Ao ponto dele assentar-se ao lado do eunuco, e expor a palavra de Deus. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro. Equipe de louvor, por gentileza. Ele foi levado como ovelha para o matadouro. E como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca. E em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Irmãos, é coincidência Filipe chegar logo na hora da leitura desse texto. O eunuco perguntou a Filipe, versículo 34, diga-me, por favor, eu quero entender, eu quero compreender, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando. Ele está falando de si próprio ou está falando de uma outra pessoa? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes o quê? As boas notícias, boas novas de Jesus Cristo. De Jesus Cristo.
Um homem temente a Deus, um homem com sede de Deus, um homem desejoso em conhecer, desejoso em aprender, um homem que lia a Bíblia em voz alta, um homem que aproveitava 2.558 quilômetros de charrete, sabe, de carruagem. Quantos dias daí isso? Eu não sei, eu não fiz o cálculo. Sabe, ele lendo a palavra de Deus, conversando com Deus, aproveitando cada minuto, aproveitando cada situação, cada circunstância, focado, um homem focado. Eu não consigo ver esse homem, um etíope depressivo, traumatizado, revoltado, inferiorizado, rejeitado. Ele tinha sede de Deus, ele buscava perseverança, foco, interesse, disposição, coração aberto para aprender, para receber. Ele aproveitava cada oportunidade. E isso despertou o coração de Deus. Eu vou movimentar os céus e a terra, eunuco, para que você receba, para que você conheça a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Jesus Cristo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a... Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Filipe, por outra vez, com um coração sensível em ser esse canal, esse instrumento de Deus para manifestar o reino de Deus. O texto continua. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, versículo 36. O eunuco disse: olha aqui a água, que me impede de ser batizado? O que é o batismo? O que é o batismo? É o reconhecimento. É o reconhecimento daquilo que você ouviu, daquilo que você recebeu, de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, enviado ao mundo para me salvar. É o reconhecimento do sangue do corpo do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, que foi dilacerado na cruz do Calvário, que ao terceiro dia Ele ressuscitou e está vivo. Está vivo. E o batismo é um ato público diante do mundo espiritual, diante de Deus, dos seus anjos, diante de Satanás e seus demônios. É uma atitude pessoal, de ser enterrado, de morrer e ressuscitar uma nova criatura. É um simbolismo da morte e ressurreição. Da morte e ressurreição. E ele olha e fala: olha, aqui há água, que me impede de ser batizado. Quantos impedimentos muitas vezes nós, religiosos, nós, pastores, colocamos sobre o ombro dos nossos membros, das pessoas, de impedi-las de crerem em Jesus Cristo. Filipe chegou para ele: olha, é o seguinte, a gente vai ter que se encontrar de novo. Você vai para a Etiópia. O ano que vem, quando você voltar, a gente faz um cursinho. E aí eu vou ver se você pode ser batizado. Foi isso que ele fez? Disse Filipe: você pode. Tudo é possível aquele que... Você pode ser batizado. Se crê de todo o coração. Se você crê nessas palavras, nisso que eu te ensinei através do livro de Isaías, nisso que eu preguei, nisso que eu falei, você crê com o teu coração? O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Porque Deus amou o eunuco de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a eternidade, a vida eterna. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem.
Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Que alegria, que festa! Que alegria, que festa! Esses dias aqui na igreja, depois de um culto, de uma celebração, conversando com um casal, conversando com uma família, e a irmã demonstrou interesse no batismo. Pastor, quanto que vai ter batismo? Eu falei, nós temos agendado na nossa agenda e tudo mais. Mas por quê? Pastor, eu tenho um desejo muito grande de me batizar. Fale mais sobre isso. Pastor, eu creio que Jesus Cristo. Eu falei, minha irmã, quer se batizar agora? Nós conseguimos uma casa, uma piscina agora, e nós saímos do culto aqui e batizamos você. Mas assim. E daí foram quantas pessoas? 3 pessoas. 3 pessoas. Depois de um culto de curas e milagres, num sábado. Gente, foi algo tão alegre, algo tão gostoso, tão lindo, tão maravilhoso. A simplicidade do Evangelho de Cristo. A simplicidade do cristianismo. Nós que muitas vezes colocamos regras, normas, isso e aquilo. A simplicidade de oportunizar para que as pessoas sejam esse canal, esse instrumento de Deus para manifestar o reino de Deus. Manifestar o reino de Deus. Manifestar o reino de Deus. E aí Filipe, terminando ali, falou o seguinte: agora você tem que fazer um discipulado comigo, porque você está voltando para Antioquia, e eu vou te ensinar como é que você fala de Jesus para outras pessoas. Foi isso que aconteceu ou não? Vamos ver o que aconteceu? Desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais. O eunuco não o viu mais. E cheio de alegria, seguiu o seu. Qual era o seu caminho? Etiópia. África. Você pode imaginar esses 2.558 quilômetros, cheios do Espírito Santo de Deus, cheio da presença de Deus? Quem foi que começou a ministrar? Quem foi que tomou o controle agora de ensinar aquele etíope? O Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo. E de uma forma natural, de uma forma espontânea, Filipe, porém, apareceu em Osoto, aproximadamente 35 quilômetros da onde ele estava, indo para Cesareia. E fazia o quê? Pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Irmãos, literalmente, ele desapareceu aqui e foi aparecer a 35 quilômetros em outro lugar. Que dimensão é essa? De um relacionamento íntimo com Deus que é amor, um Deus. Que dimensão é essa? Espiritual. Vamos ficar em pé, por gentileza. Vamos ficar em pé, por gentileza. Queremos participar da ceia do Senhor. Os casais, por gentileza. Vamos cantar novamente, Cordeiro Mudo. Enquanto nós estaremos cantando, será distribuído a ceia do Senhor. Você poderá sair do seu lugar, vir aqui à frente e pegar o cálice, o pão e voltar para o seu lugar. Nós temos bandejas aqui na frente e temos bandejas lá atrás. E assim estaremos celebrando o nome que está acima de todo nome,
partiu para o ilimitado. Deus quer se relacionar conosco de uma forma ilimitada, aonde a razão humana, aonde o intelecto não consegue entender, não consegue compreender, mas aonde a fé ela é acionada, a fé ela é misturada com as nossas atitudes, e desta forma nós exaltamos, glorificamos, estabelecemos o reino de Deus, estabelecemos o reino de Deus, estabelecemos o reino de Deus. Deus, obrigado por esses elementos. Nós queremos santificar, Senhor, esse suco, esse pão, Deus, e queremos declarar que é um privilégio podemos participar como filhos de Deus. Quem pode participar? Aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quem é que pode participar? Aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, enviado ao mundo para nossa salvação, e que o sangue representa o sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O sangue de Jesus Cristo nos purifica, nos limpa de todo o pecado. E ao terceiro dia, Ele ressuscitou com um corpo glorificado, e vivo Ele está. E nos deixou uma promessa: vocês não ficarão órfãos, vocês não ficarão sozinhos. Permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos, cheios, habitação, domínio completo do Espírito Santo de Deus em você. Isso já aconteceu. O Espírito Santo de Deus já foi dado, já foi derramado. Eu preciso crer e usufruir do ilimitado com muita alegria. Aquele eunuco voltou para sua casa com muita alegria. Aquela cidade tinha muita alegria. Nós temos muita alegria. Obrigado, Jesus. E muita gratidão. E muita gratidão. Você pode aplaudir a Jesus? Você pode aplaudir a Jesus? Esse lado, por gentileza, pode vir participar. Bandejas atrás e bandejas na frente. Esse lado, do lado direito, por gentileza, pode vir. Sem cometer pecado. Lado esquerdo e o lado direito, por gentileza. O meio aguarda um pouquinho. Não abriu a sua boca, morreu por meus pecados. Cordeiro mudo sobre os seus ombros todo pecado, precioso sangue limpou minha culpa. Meio pode servir, por Fui gentileza, irmãos. perdoado. Tem bandejas lá atrás e bandejas aqui na frente. Tragada foi a morte, em Cristo a vitória, a cédula riscada mudou a minha história. Cordeiro mudo sobre os seus ombros todo pecado,
segurou, ele se levantou e desprezada foi a morte. Sobre ela triunfou, Jesus ressuscitou, seu reino será para sempre. O inferno segurou, ele se levantou e desprezada foi a morte. Sobre ela triunfou, Jesus ressuscitou, seu reino será para sempre. Cantamos aleluia, cantamos Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós, o pecado de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. É esse o texto que o eunuco estava lendo do profeta Isaías. É esse o texto que está representado na sua mão, através do sangue e através do corpo do Senhor Jesus Cristo. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo foi completo. A obra de Jesus Cristo foi completa. Foi completa. Por isso nós podemos estar aqui, nos alegrando, juntos, como igreja, como corpo de Cristo, participando desse momento tão especial. Façam isso em memória de mim. Façam isso com alegria. Façam isso em memória de mim. Eu quero pedir agora, por gentileza, a partir da segunda fileira, vire para trás e participe com a pessoa que está atrás, com as pessoas que estão na terceira fileira. A segunda fileira com a terceira fileira, isto. A terceira fileira olha para frente, tá? E assim com as pessoas que estão atrás. Isso, participa aí, isto. Aí, participe com as pessoas que estão atrás, isto. Vamos, não participe sozinho, vai lá. Lá, Jair, lá atrás, isto. Só virar, participe com as pessoas que estão atrás, isto. Só não participe sozinho. Aqui, participe aqui.
Aqui, participe lá. Isto. Conseguiu lá? O pessoal do lado de trás também pode participar do lado, ao lado, com as pessoas que estão ao lado. Mas não participe sozinho. Não participe sozinho. Não participe sozinho. Deus, muito obrigado por esse privilégio, por essa oportunidade que temos de servir ao Senhor através do corpo de Cristo, através da igreja. E a igreja está representada, Senhor, em cada grupo, em cada relacionamento, Senhor. Pai, em cada, Senhor, momento que nós estamos aqui como corpo de Cristo, nós queremos declarar as bênçãos do Senhor, as promessas do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre o teu chamado, sobre o teu ministério, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Uma das pessoas pode fazer mais uma oração e pode participar da ceia. O inferno segurou, ele se levantou, e desprezada foi a morte. Sobre ela triunfou, Jesus ressuscitou, seu reino será para sempre. Amém. O inferno segurou, ele se levantou, e desprezada foi a morte. Dê um forte abraço na pessoa. É o corpo de Cristo. É alegria, é festa, é júbilo. Aleluia. Cante aleluia. Cante aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esse privilégio, por essa oportunidade de celebrarmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor, Deus, e temos a convicção e a certeza que o Senhor tem ouvido as nossas orações, que o Senhor tem recebido o nosso louvor e a nossa adoração, o nosso culto, Senhor. Deus, eu quero declarar uma semana, Senhor, com a manifestação da presença do Espírito Santo de Deus, direcionando, guiando em cada decisão, em cada escolha, em cada momento, em nome de Jesus. Intensifica, Senhor, esse relacionamento, Senhor, conosco, com a igreja, Senhor, e queremos manifestar, Senhor, o teu reino. Queremos proclamar, Senhor, as boas novas de Jesus Cristo. Queremos ser canais, instrumentos de Deus para levar o evangelho de Cristo às pessoas aí fora. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Nós vamos cantar mais um cântico que fala de governo, de reino, influência de Deus, e após esse cântico nós estaremos dispensados. Deus os abençoe. No próximo domingo, às 9h30, estaremos com o culto da manhã. Às 18 horas será o mesmo culto, ok? Nós vamos reproduzir o mesmo culto que acontece de manhã, vai ser reproduzido à noite, ok? E no sábado, curas e milagres. Deus os abençoe. Vamos louvar ao Senhor com mais um cântico. Tu és rei, amor e graça estão diante do teu trono, e só em ti está a paz que nos sustenta. Esse é o teu reino inabalável. Tu és rei, aquele que domina sobre o universo, e faz de mim tua morada predileta. Esse é o teu reino inabalável. O teu nome tem poder, quebra todas as prisões, e não há outro, não há outro. O teu nome tem poder, quebra
enalteça teu nome, e o teu amor se espalha sobre toda a terra. Esse é o teu reino inabalável. Tu és rei, venceu a morte, ao cativo trouxe vida, rompeu as trevas e o poço do pecado. Esse é o teu reino inabalável. O teu nome tem poder, quebra todas as prisões, e não há outro, não há outro. O teu nome tem poder, quebra todas as prisões, e não há outro, não há Senhor, não há outro como tu. O teu reino é soberano, rei de glória e poder. Tu és Jesus, não há outro como tu. O teu reino é soberano, rei de glória e poder. Tu és Jesus. Aleluia. Glória a Deus.